Olá, que a paz de Deus esteja com você. Eu o convido para mais uma apresentação, para a nossa reflexão. Seja muito bem-vindo ao canal Espírita, que tem como finalidade levar a informação da doutrina espírita. Esses vídeos são a minha humilde contribuição para aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre a doutrina. Assim, na tranquilidade do seu lar, você pode acessar estes vídeos na hora que for mais apropriada. E também, se achar conveniente, pode compartilhar o link com os seus colegas. O assunto para o dia de hoje é parte de um conto entre o monge e o aprendiz de monge, que nos fazem refletir sobre a nossa vida terrestre. Eu vou deixá-los com o locutor e depois eu volto para as considerações finais. Aprendiz de monge. Havia num mosteiro um monge muito sábio. Certa vez foi procurado por um monge de um mosteiro nas redondezas que lhe fez um pedido pouco usual. Tratava-se de um monge novato que tinha sido muito bem orientado, mas que não estava rendendo o esperado e se continuasse desta maneira não poderia ser aproveitado em tarefas de maior responsabilidade pela insegurança que ele causava para fazer os trabalhos que lhe eram confiados. Apesar de todo o esforço em seu treinamento e sua capacidade intelectual, este garoto novato estava se atrasando em relação a seus pares. Como todos os esforços já haviam sido empenhados na educação do garoto e não encontraram a solução que melhorasse o rendimento do mesmo, talvez a experiência do velho monge sábio poderia ajudar a descobrir e ainda em tempo corrigir o problema que eles não estavam enxergando. O velho sábio respondeu afirmativamente e pediu uma semana para recebê-lo. Também lhe disse que levasse o garoto até ele, mas que não o aguardasse e que fosse embora, deixando o garoto a sós com o monge. No dia combinado levarão-no até o monge e depois quem o acompanhou deixou-o numa sala aguardando o monge, despediu-se e partiu. Numa sala muito ampla sem nenhum adorno, apenas alguns vitrais, o rapaz ficou esperando pelo monge por mais que 1 hora até que finalmente o monge apareceu. Paciência e respeito. Passado este tempo, o monge veio até o novato, sentou-se à frente dele, não disse uma palavra por um tempo. Depois um bule de chá à sua frente serviu-se e disse ao novato que ele deveria servir-se se quisesse. O monge calmamente analisava a fisionomia do garoto, que ia mudando na medida em que tudo ali acontecia de uma forma que ele não estava gostando. O velho monge sábio, depois de fazê-lo esperar mais que 1 hora, continuava a tomar o chá e parecia nem perceber que ele estava ali presente. Orientações ao novato. Após tomar calmamente o chá, o velho disse que iriam conversar calmamente por um jardim onde, sob a atmosfera da luz do dia, o aprendiz poderia falar das suas expectativas e se fazer conhecer ao velho sábio. Contudo, antes de partirem para o ar livre, o velho disse que o lugar para onde iriam é um jardim cuidadosamente trabalhado pelos monges. O lugar contemplativo foi criado com algumas plantas muito raras e, segundo a tradição, não havia cerca para proteger as plantas, por isso deveriam ter muito cuidado ao caminhar para evitar esbarrar nas plantas que estariam por todo o recanto do jardim. Este jardim é o orgulho para os internos do e uma benção que todos fazem questão de preservar. O lugar, além de ser muito agradável, é bastante utilizado para meditação. O único cuidado que todos precisam ter é que as plantas e principalmente as flores não estão protegidas por cercas, por isso precisamos ter muita atenção para ver onde pisamos. São flores e plantas que demoram muitos meses para chegar à idade adulta e por isso todos temos todo o cuidado para não danificá-las.
saindo em caminhada para se conhecerem. Depois de dado as instruções para o novato, os dois saíram para caminhar pelo jardim. Então o jovem ficou entusiasmado com o magnífico jardim com aparência exótica. O velho pediu que o rapaz falasse um pouco de si mesmo e quais suas expectativas. O jovem relutou um pouco porque já estava um pouco desconfiado da sua entrevista com o velho monge, mas depois de ver tanta beleza no jardim do mosteiro com tantos pássaros, borboletas cotejando as plantas, e começou a desinibir e a falar. Seguiu modestamente e depois começou a falar sobre suas virtudes que achava que tinha, mas que ninguém ainda lhe dera a oportunidade de praticar, e que continuava aguardando a oportunidade de praticar. Neste momento ele inadvertidamente pisou uma planta que estava no caminho. Pediu encarecidamente desculpas, que foram imediatamente aceitas, e continuou a contar vantagens sobre seu aprendizado. Tinha sido muito bom, ele sempre tirava as melhores notas e que sabia que poderia ser melhor utilizado, e pisou matando outra planta, e assim foi durante toda a caminhada. O monge calmamente ia dando novas oportunidades do jovem ir colocando suas perspectivas, e em certos momentos colocava-o à prova para fazer uma reflexão sobre si mesmo. As distrações. A história sobre este velho sábio e o jovem nos dá o que pensar. Será que não é muito parecido com a nossa vida terrena? A vida aqui no planeta Terra é nossa escola, acreditem ou não. A encarnação é uma escolha muito difícil e uma preparação muito delicada. A encarnação no planeta Terra é a oportunidade que Deus nos dá para repararmos nossos erros passados e assim poder caminhar rumo ao progresso. No plano espiritual somos muito bem preparados para superar nossos defeitos alertados e das armadilhas que iremos enfrentar. Mas quando encarnamos vem o esquecimento e ficamos à mercê de nossos impulsos primitivos. No planeta Terra, onde estamos cheios de distrações e encantamentos, os prazeres de todas as maneiras acabam nos tirando de nossos objetivos que tanto fomos instruídos. São como as plantas que o monge colocou pelo jardim para testar a atenção e o foco do noviço. O velho monge mandou colocar plantas estrategicamente pelo caminho sem qualquer proteção, que são o livre-arbítrio do jovem tomar cuidado, focar no objetivo ou não. Mas o jovem, ao invés disso, pisoteou várias vezes e se desculpava, desculpas que eram imediatamente aceitas. Depois de algumas pisadas, o jovem nem mais se desculpava. Percebeu que o monge aceitava suas desculpas e não havia consequências, e continuava andando sem prestar atenção em nada, apenas falando de si mesmo e se auto-elogiando. O treinamento e o autocontrole e autoconhecimento. Na escola o jovem aprendera de tudo um pouco de ciências, história e filosofia, mas faltava aplicar a si mesmo tudo o que aprendera. O que não sabia era de si mesmo, suas fraquezas e sua pouca capacidade de trabalho, a preguiça demonstrada pelas distrações que cometia. Faltava foco, pois mesmo o monge lhe avisando que haveria plantas muito raras no caminho, o jovem desprezou o aviso, se encantou falando de si mesmo, não viu a planta e pisou matando-as. Temos aqui dois problemas: uma tendência à preguiça do jovem endossada por um sentimento também equivocado ensinado em algumas crenças religiosas de que qualquer pecado ou erro será perdoado pelo Pai, bastando o arrependimento e o pedido de perdão. Se distrair e pedir perdão indefinidamente. Uma reflexão se faz necessária. Este procedimento confortável de pedir perdão indefinidamente pelos mesmos erros parece bastante cômodo e pouco adequado ao progresso. Pedir perdão a quem? Ao Criador. Por estarmos errando mais uma vez. Por termos preguiça.
por fazermos escolhas ruins, por desperdiçarmos mais uma oportunidade de evoluir, ou aos milhares de espíritos que estão esperando uma oportunidade de encarnação. O plano espiritual nos informa através de comunicações elevadas com médiuns qualificados que existe no plano espiritual o triplo da população da Terra de espíritos aguardando a oportunidade de uma encarnação. Mas muitos de nós, quando aqui chegam, acabam se encantando com os prazeres e esquecem tudo o que aprenderam. Nos acostumamos a pedir desculpas como o noviço e nem pensamos no que fazemos. Será que quem age desta forma se lembra de reparar os danos causados ao ofendido, caluniado, humilhado? Será que aquele que age culpando a tudo e a todos pelo que de mal lhe acontece consegue ter paz consigo mesmo? Consegue se corrigir em tempo? Ou viverá indo ao templo, seja ele qual for, pedir perdão ao Criador? Será que não é muito parecido com o que ensinam também muitas crenças religiosas? O Pai é bom e perdoa sempre, basta que nos arrependamos, e com isto a pessoa se engana e pede desculpas. A pessoa se acostuma com a prática e passa a encarnação inteira cometendo os mesmos erros porque aprendeu que basta pedir perdão. Em primeiro lugar, claro que sabemos que o Pai nos perdoa sim porque nos ama muito e quer o melhor. Mas aqueles a quem ofendeu e prejudicou, destruiu, difamou, matou, como fica? Jesus nos ensina: reconcilia com teu inimigo enquanto estás a caminho. Errar e pedir desculpas sim, mas é preciso reparar o erro, evitar repeti-lo e reconciliar-se com aquele a quem ofendemos ou prejudicamos. Jesus, depois de curados os doentes, o Mestre dizia: vai, não erres mais. O progresso vem com o sacrifício do trabalho, com a capacidade de renúncia aos prazeres materiais. Alguém poderia se indagar: mas se é assim, não temos direito a diversão nenhuma? Claro que sim, mas não se pode viver única e exclusivamente em busca da diversão eterna. Como na escola que citamos anteriormente, estamos aqui para trabalhar. Jesus nos disse: a felicidade não é deste mundo. Será que nós entendemos o que foi dito? O Mestre falava dos aflitos, que aqueles que aqui sofrem, trabalham e levam sua encarnação com dignidade terão a recompensa na vida futura. Contudo, aqueles que só acreditam na vida material ficam aprisionados nos prazeres mundanos e que acabam sendo suas distrações para a felicidade eterna e cumprimento da tarefa para a qual foram preparados. Como na nossa vida, o monge havia preparado minuciosamente o caminho porque sabia que o jovem iria desprezar o aviso e pisar. Qual o sentido de se desculpar indefinidamente pelo mesmo erro? Qual o sentido, qual o aprendizado? É impossível que uma pessoa que acredita nisto possa evoluir. Não é lógico, e a doutrina espírita nos traz o sentido da lógica cristã, que o Pai nos quer melhores espiritualmente. Atribuir nossos fracassos aos outros. Assim como muitos de nós, o jovem não atribuiu assim nenhum problema, mas preferiu dizer que no mosteiro de onde ele veio não lhe dão a oportunidade que uma pessoa com seu conhecimento mereceria. Quando a decepção ou fracasso acontece, precisamos ter a paciência de fazer um meia-culpa. Se fracassamos, estamos decepcionados, precisamos buscar em nós a explicação. Esta é a única forma de progredirmos. Pois só assim iremos nos corrigir e nos corrigindo iremos nos melhorar. Impaciência. Não ter paciência pode prejudicar nossas ambições de qualquer natureza, inclusive espiritual. O velho monge o fez esperar para deixá-lo no limite da tolerância. Reflexões. Este caso é uma oportunidade para refletirmos sobre a encarnação.
O plano espiritual nos diz haver 3 vezes mais espíritos aguardando a oportunidade de encarnação do que a população da Terra. Claro que não sabemos disso e nem precisaríamos saber se fôssemos corretos e trabalhássemos pela nossa evolução e não nos distraíssemos com os prazeres da vida como sexo, drogas, bebidas e vaidades, orgulhos, roupas caras, etc. São estas as plantas em nosso caminho. Será? Sim, Deus nos ama, mas Ele quer que passemos por todos os estágios. Nosso Pai terreno para aqueles que puderam nos colocam nas melhores escolas, mas não podem fazer as provas por nós. Podemos pensar assim: o Pai amado e Criador nos deu mais uma oportunidade, mas somos nós que precisamos nos empenhar mais, somos nós que temos que fazer todas as provas, inclusive nas doenças e nas consequências de nossas más escolhas. Muitas doenças e fracassos nossos são avisos que nosso Pai dá para que ainda nesta encarnação corrijamos nossos desvios de comportamentos. Por isso, caros, deixamos aqui uma oportunidade para nossa reflexão. Com esta história fomos muito preparados no plano espiritual para fazer o melhor, corrigindo nossos erros passados e construindo novos horizontes. Não pisemos nas plantinhas que estão no chão. Atenção conosco mesmos. Aquilo que nos encanta pode ser a distração que destrói. O Pai e Criador não nos mandou aqui para nos divertir. Séculos e séculos as pessoas muito ricas e poderosas são invejadas, mas são exatamente os mais humildes que conseguem se desviar e proteger as plantinhas e assim colher os frutos junto ao Senhor Deus. Que Deus e Jesus nos abençoe a todos.